Olá, olá, Dai! Ô, Rita, estamos aqui a mais um episódio, Café com Propósito, esse podcast que está revolucionando o Brasil e o mundo. É Band Bahia, estamos aonde? Internacional, estamos na Bahia, estamos no universo. E hoje estamos com convidados ilustres, a Felipe Salviano, ex-gerente de operações da Kindle na Bahia. Teremos Thaís Marques, consultora, Laís Oliveira, psicóloga, doutor Daniel Oliveira, advogado. Ele vai falar sobre direitos, deveres do consumidor nas questões comerciais de voo. E teremos o quadro Saúde Integrativa com Auri Silva, com o psicólogo Ciro Guedes. Olha que maravilha. A gente já agradecendo a honra da sua audiência, tá? Sempre aqui, às sextas-feiras, 18 horas, Café com Propósito, esse podcast que abraça legados. Por falar em legados, estamos aqui já com a nossa bancada com 2 legados que para tudo. Vai trazer muitas informações para vocês, somas também, tá? Estamos com o diretor da Kindle, Felipe Salviano. Ele vai falar para a gente aqui sobre franquias. Eu tenho muita curiosidade em saber todas essas informações, porque não é a franquia, é você poder ter esta franquia. Ele vai explicar tudo para a gente também. Ele que está aqui tomando conta, né, desses direitos nossos, direitos o quê? Aéreos, você vai tudo aí das agências aéreas, ele pode falar com ele, que é o Daniel Oliveira, que a situação e a solução está com você, não é isso, Daniel? Seja super bem-vindo aqui ao nosso podcast Café com Primeiramente, obrigado meninas pelo convite. E vamos falar sim, na verdade, né, acerca dos direitos dos passageiros aéreos. A gente vai tratar de diversos assuntos aqui: atrasos de voo, cancelamento, overbooking, extravio de bagagem, enfim, temas tão atuais, na verdade, e corriqueiros, diante dessa grande quantidade que a gente tem visto de pessoas voando, na verdade. Isso é uma maravilha, né? Mas que sempre existiu, mas agora está ganhando voz, né? Exatamente. E Felipe Salviano trazendo para a gente essas novidades da empresa Kindle. Seja super bem-vindo, Felipe, aqui ao nosso podcast Café com Propósito. Muito obrigado, Rita. Muito obrigado, Rita. Muito obrigado, Dai, Daniel. Prazer falar com vocês. É sempre uma honra falar com pessoas tão impactantes como vocês. E por falar impactante também é o seu legado, né? Também esse propósito que chega aqui em Salvador, chega na Bahia, essa empresa que traz para a gente um novo olhar, né? Um novo olhar de soma e de convite. Explica para a gente o que é essa empresa Kindle, o que é que ela oferece, como é esse convite, essa expansão, onde tudo começou, qual a proposta dela para o consumidor, vamos dizer assim, ou então sócio, não é isso? Perfeito, Rita. A Kindle, na verdade, é uma master franquia, uma corretora franqueada de uma grande empresa chamada Prudential. E o meu objetivo é literalmente encontrar e captar possíveis franqueados para ali irem de encontro ao nosso propósito, que é proteger famílias, proteger vida e, de fato, fazer com que toda essa expansão seja possível não só no Brasil, mas principalmente aqui na região da Bahia, na cidade maravilhosa de Salvador. Olha, quando você fala proteger, então é uma franquia de seguros? Perfeitamente, Rita. A Prudential franquia, na verdade, a Prudential do Brasil é uma das maiores multinacionais do mundo e principalmente uma subsidiária que atua aqui no Brasil, né, na América Latina de maneira geral. E a Kindle é uma master franquia vinculada à Prudential do Brasil que nos traz essa oportunidade de absorver franqueados que comercializarão o seguro de vida não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Olha, então eu posso ser como é que a gente fala? Uma sócia segurada? Uma segurada. Uma segurada. Com toda certeza, Rita. Como é que com toda certeza. Ser? Qual é o caminho? Na verdade, existem 2 públicos. Existe o público onde a gente, de fato, faz toda essa abordagem para comercializar o seguro de vida. Isso é feito através de um franqueado. E o meu papel, não somente de orientar para que seja feita a comercialização, mas é de captar esse franqueado e desenvolvê-lo para que ele se prepare e esteja elegível a praticar essa questão de literalmente vender o seguro de vida. Olha, que perfeito, hein? Né? Daqui a pouco você vai fazer uma pergunta, Felipe, porque eu já vou agora, carro-chefe, tá, de reclamações do seu público. Rita, assim, hoje na atualidade a gente trabalha muito com a questão de atraso, do cancelamento, do overbooking e do extravio de bagagem, né? Pense só você, a gente se prepara para uma viagem, seja lá de férias, seja lá de trabalho, e chegando no aeroporto a gente tem a informação que o voo foi cancelado. Imagine, sem qualquer tipo de aviso prévio.
E o que é que determina isso? A resolução 400 da ANAC. Olha, que o voo sim poderá ser atrasado, sofrer alterações, seja lá por qualquer questões, mas que o consumidor seja obrigatoriamente informado com 72 horas de antecedência acerca dessas alterações. Até porque você se programa, na verdade, e tem toda uma estrutura, tem toda uma questão de logística para você chegar ao seu destino. E quando você chega, na verdade, no aeroporto, acaba tendo toda essa prejudicialidade. Pior ainda, imagine você com sua bagagem chegando lá e se depara com seu extravio, na verdade. Então fica totalmente assim uma situação da má prestação dos serviços que a gente chama. E a população precisa saber e reconhecer que existe uma lei que protege eles, na verdade, que protege eles, seja a Resolução 400 da ANAC, seja o próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, é de fundamental importância que nós, consumidores, sabemos dos nossos direitos para poder validar, Mas vamos falar isso do cotidiano, vamos falar um pouquinho realmente real, né? Vamos falar na prática. Estou lá, cheguei no aeroporto, meu voo foi cancelado, aí meu voo foi cancelado e meu voo foi adiado, tá? Além disso, né? A gente colocou lá para não sei que dia. E aí eu vou ter o quê? Qual é o amparo que eu tenho dessa agência e quais são os meus direitos? Como eu vou procurar o meu advogado? Como eu vou movimentar esses meus direitos? Porque eu já estou aqui, estou na área do acontecimento. Faço o quê? Pronto, primeiramente a gente tem a situação do atraso de voo, né? E a resolução lá 400 da ANAC, ela vai dizer a partir de 1 a 4 horas qual vai ser o seu direito que você vai ter a partir disso. Você chegou lá no aeroporto, seu voo é atrasado em 1 hora, você já tem direito a acesso à internet, tem direito a acesso à informação, para saber uma informação clara e objetiva. Qual foi o real motivo desse atraso, né? Então você já solicita a declaração de atraso para sua companhia aérea, né? A partir de 3 horas aí vem voucher alimentação e a depender da situação você tem o direito ao hotel também, né? No caso de pernoite. Hospedagem. Exatamente. Alimentação também. Alimentação, hospedagem, o voucher, que muitas das vezes, na verdade, isso não ocorre. E isso gera impactando, na verdade, uma judicialização, já que não há um cumprimento dessa resolução e muito menos do Código de Defesa do Consumidor. Se eu tiver já o meu advogado como Daniel Oliveira, né? E eu posso ligar para ele pode solucionar isso para mim agora? Sim, sim, sim. Então é muito importante ter você em qualquer parte do Brasil? Qualquer parte do Brasil. Eu tenho a OAB Bahia principal e tenho a OAB suplementar em São Paulo, mas eu faço atuação também em diversos estados. A partir do momento de uma certa quantidade de ações que a OAB permite, eu estou 14 anos militando, na verdade, né, com o direito do consumidor e com a expertise do direito do passageiro aéreo, na verdade. Vamos falar daqui a pouquinho dessa coisa da perda da bagagem, né? Ou bagagem extraviada, a gente vai, né? O nome é esse, não é isso? Extravio. Extravio, né? Extravio. Pode ser extravio, pode ser um dano também. Que já aconteceu com várias pessoas minhas, eu quero que você fale, mas vamos para uma pergunta para o Vamos Felipe. aqui, Felipe. Essa linha de seguros, a gente sabe que é algo assim promissora, né? Sim. Então, quais são os pontos diferenciais que para quem quer ingressar nessa linha? Sim. O primeiro ponto é aquele público que de fato tem o interesse de comprar um seguro de vida. A Prudential ela atua com uma proteção muito inteligente, porque se acontece uma fatalidade com todos nós que nos tira a capacidade de gerar trabalho, por exemplo, é inevitável que a perda de renda ela aconteça de maneira às vezes até muito abrupta, repentina e principalmente imediata. Ter um plano B, ter um capital segurado que te traga uma indenização nesse momento é algo muito inteligente. Além disso, quando a gente tenta analisar toda essa possibilidade, não só do cliente ser um protegido, ser um segurado do nosso produto, a gente tem a capacidade desse produto ser quitável. Então imagina um seguro onde você paga por um determinado período de tempo, ele é quitado e ele tem validade vitalícia para o resto das nossas vidas. Nossa. É literalmente esse o principal produto que a Prudential hoje comercializa. Em contrapartida, o meu papel não é de comercializar esse produto, meu papel é de encontrar profissionais que estão no melhor momento da sua carreira, profissionais aqueles que têm de fato aquela elegibilidade que a gente tanto busca e como consequência desenvolver e acompanhá-lo durante um processo onde ele vai sendo aprovado em cada uma das etapas que por fim ele se torna elegível à compra de uma franquia. Aí nessa linha, né? Quando a gente fala de seguro, a gente fala de proteção, a gente fala de confiança em si. Né? Então, quais os benefícios que os consumidores vão ter ao angariar um tipo de seguro específico? Só se é vitalício aí já traz um... Já é um seguro assegurado. Com toda certeza. O grande diferencial é literalmente essa parte de você poder quitar. Quando a gente faz uma comparação, o seguro de um carro, por exemplo, que a maioria dos grandes brasileiros tem, a gente paga o seguro do carro quase que para o resto de nossas vidas. Enquanto tivermos carros,
de fato pagamos um seguro. Enquanto tivermos vida, pagamos um planejamento voltado, por exemplo, a um plano de saúde. Mas imagina um produto que te protege, que te garante, que te ampara, sendo pago apenas por um período pré-definido. E após esse período ele ter literalmente uma quitação e, como consequência, uma validade vitalícia. Gente, que maravilha. Então, assim, esse vitalício é tudo que eu venho pagando. A partir do momento que eu entrego à empresa Kingdom, ela assegura para mim que isso um dia vai parar de ser pago. Perfeito. Porque isso ela toma conta disso para mim. Perfeito. Gente, isso é mágica. Minha flor, isso é perfeito. Isso é mágica. Gratidão por esse legado, né? Claro, Vamos falar um pouquinho sobre a expansão todo o Brasil? Sim, com certeza. O meu papel enquanto master franqueado da Prudential do Brasil é literalmente encontrar profissionais que estejam realmente no melhor momento da carreira. É até muito interessante que as pessoas se questionam, poxa, mas se eu estou no meu melhor momento da carreira, que sentido faz, que sentido tem de eu fazer essa migração? O que a gente costuma brincar é que tudo que está ótimo pode ficar ainda excelente. Perfeito. E é nível alto, superior. E é atrás desses grandes profissionais do mercado soteropolitano que hoje eu estou. A Kingdom, por ser uma master franquia B da Prudential do Brasil, ela tem esse papel. Encontrar profissionais muito bem desenvolvidos, já muito prontos, para que aqueles que têm um perfil empreendedor e que querem realmente ser dono do próprio negócio, que por curiosidade é o segundo maior desejo do brasileiro, depois de ter a sua própria casa, a gente literalmente oferece essa oportunidade, esse suporte, para que ele se desenvolva e se transforme num ótimo franqueado da Prudential. Agora você fala muito do perfil, né? Da questão do perfil. Mas esse perfil, ele tem uma curadoria, por exemplo, eu chego até você, eu me acho nesse perfil, mas de repente a empresa pode não me achar. Quais são os critérios que você utiliza para isso? Perfeito. Existem alguns critérios, são critérios razoavelmente simples, basta ter uma formação acadêmica, existe basicamente uma análise financeira daquele candidato para que a gente entenda que ele vai ter não somente condições de comprar uma franquia, mas de se manter ao longo daquele perfil, daquele período, até que ele se desenvolva e realmente consiga ter ganhos significativos. Então existe toda uma análise financeira, uma análise jurídica, uma análise principalmente comportamental. Que maravilha. E através disso entra meu papel de fazer essa captação e principalmente o desenvolvimento daquele futuro franqueado. E como eu chego até você, a empresa? Através do meu canal principal do Instagram, Felipe Salviano. E através... Editor, coloca aí, rápido, bem devagar, Felipe Salviano. Exatamente. Ou através do meu telefone pessoal, é o 031 988 43 2870. Então, a qualquer momento, a gente é só voltar esse vídeo aí, tá? A gente vai estar ao vivo, aqui 18 horas, já estamos ao vivo, né? Já. Mas volta o vídeo e vai pegando devagarzinho todo o contato de Felipe e todo o contato de Felipe do Instagram e também do WhatsApp, vai diretamente a ele aí. E ele vai, sim, avaliar o seu perfil e com certeza você vai somar com a Kingdom. Mas vamos para as bagagens, né? Essas bagagens, desses desesperos que minha roupa ficou aonde, em qual parte do Brasil. Imagine que eu tenho uma atuação com muitos clientes que são músicos e artistas de um modo geral. Como é que eu chego em uma cidade e eu não tenho aquele figurino para me apresentar? Imagine o problema e o dano, na verdade, que isso não ocorre, na verdade. Então, assim, é corriqueiro, na verdade. Então, assim, chegou no seu destino e você percebeu que a bagagem não estava ali, a primeira coisa a ser feita é o preenchimento do RIB, que a gente chama. É um formulário, um relatório de regularidade de bagagem, que é imprescindível, na verdade, você relatar ou que houve um extravio, ou que houve, na verdade, um dano em sua bagagem. Aí, a partir daí, a companhia aérea tem 7 dias para poder lhe dar um posicionamento no caso de voos nacionais e 21 dias no caso de voos internacionais. Já aconteceu não achar mesmo a bagagem? Já aconteceu? Direto, frequentemente. Acontece o que, Semana então? passada, acho que fiz umas 4 ações só nesse sentido. E aí, vai me repor Aí a como? gente precisa, na verdade, entrar com uma ação indenizatória por dano moral e material. Por isso que a gente sempre pede as notas fiscais de todas as compras que foram feitas, né, depois disso, na verdade, para que o juiz quantifique e arbitre o valor do dano material com base naquelas notas fiscais e o dano moral no caso do seu entendimento, na verdade. Mas pense bem, eu indo para uma viagem para a Europa, eu chego e simplesmente minha bagagem não se encontra. É extremamente frustrante, né? Eu quero ouvir a voz de quem tem propriedade. Né? A gente está falando de vários problemas, vários acontecimentos do cotidiano, mas me dê soluções para essas agências. Com o seu olhar, né, de profissional, o que você acha que ainda não foi aplicado para que se diminua tudo isso? Eu acho, sinceramente, que há uma falta de organização, na verdade, né?
ou muitas vezes tem uma falta de organização, mas não tem uma organização de logística. Então, isso acaba impactando, na verdade, nesses prejuízos aos consumidores. Ou a falta mesmo de compromisso, na verdade. A má prestação do serviço. A resposta é essa que você disse. A má prestação de serviço dessas companhias acabam acarretando em todos esses prejuízos. Então, é por isso que nós, consumidores, precisamos saber e reconhecer os nossos direitos para poder buscar, Sim. na verdade. Seja via administrativa, através da ANAC, seja através da própria companhia, através de uma reclamação, que a gente sabe que muitas vezes não logra êxito, e por isso que 95% dos casos a gente precisa judicializar, dizer que a resposta do Estado precisa ser dada diante desse fato que é grave, gente. Esses direitos a gente pode pesquisar na internet ou através de um advogado? Pode pesquisar através de internet, mas eu aconselho, na verdade, a busca de um profissional que tem expertise nessa área, né? Que vai estar dando uma assessoria, um auxílio melhor. Sim. No seu Instagram você orienta a gente, Daniel? Oriento. E qual é o seu Instagram? Daniel Oliveira _ADV. Perfeito. Bem devagarzinho, o editor já está colocando Já aí, está né? colocando aí. Daniel, aproveitando esse ensejo, eu estou aqui na Matucano, teve um episódio recente, né, de uma agência internacional de voos sobre direito. Além dessas questões de problema de bagagens, Tem né, uma artista de também, né? É isso, essa atriz dos Foi a Estados Unidos. Ingrid Guimarães. Como é que é o procedimento para a gente entender, né, esse comportamento da agência e até mesmo a tripulação? Não sou da Ingrid, mas eu tenho diversos casos de clientes que, assim, você compra seu assento, de preferência o assento Comfort, a depender da companhia aérea, né? Aqueles assentos que ficam mais próximos, na verdade, da cabine. E quando você está lá simplesmente sentado, chega o comissário... esse assento já foi vendido. Então, convida você para poder se retirar e fazer a realocação para poder uma outra poltrona. Imagine, você se prepara, você paga um extra e você é convidado na frente de todos a se retirar para poder... Constrangimento total, para poder dizer eu que aquele rezo para assento... não acontecer isso comigo, viu? Mas é muito comum. Porque o meu lado masculino não vai permitir. Eu fiquei sabendo. É um absurdo. Assim, Ingrid, na verdade, propagou isso de uma forma geral, mas eu tenho muitas ações nesse sentido. Olha, por falar em muitas ações nesse sentido, o pessoal de casa que está super te ouvindo, com certeza já está te seguindo, já quer ali esse meu defensor, né? Principalmente essas pessoas que vivem no cotidiano, né? Ponte aérea direto e precisa realmente da sua fala, da sua proteção. Fala para o pessoal de casa, por que contratar Daniel Oliveira? Eu tenho, assim, conforme eu já disse no início, eu tenho 14 anos de experiência, na verdade. Eu tenho expertise em direito do passageiro aéreo. E, assim, nesses 14 anos, eu acredito que são mais de 5 mil clientes e todos muito bem satisfeitos, na verdade. A minha própria história, eu acho que responde por si. Meus clientes, na verdade, vão responder. Por isso que, na maioria dos meus clientes, vem por indicação. Acho que 85%, né? Aquele famoso boca a boca. Eu sou muito feliz com isso, né? Quando eu recebo feedback que a ação foi exitosa, que eu fiz um trabalho de excelência, um trabalho de comprometimento, né? Muito dedicado. Então, assim, eu fico muito feliz. Me procure. Necessário demais para a nossa sociedade. Felipe Salviano, fala para o pessoal de casa. Porque eu vou chegar até a Kindle, seja de um lado ou seja de outro. A minha segurança estará aí, não é isto? Com toda certeza. O fato de todos aqueles profissionais hoje que buscam um reconhecimento financeiro profissional e que, ao mesmo tempo, buscam um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, uma identificação com aquilo que faz, devem nos procurar. A Prudential hoje ela oferece uma possibilidade, uma oportunidade muito interessante, muito inteligente, muito promissora para aqueles profissionais ambiciosos que de fato entendem que o reconhecimento profissional e financeiro faz toda a diferença. Eu estou me apaixonando pela Kindle, vamos lá. Perfeito, né, meu amor. Vamos entender gente, mais para a gente poder ir, não é isso? A leveza, gratidão, a praticidade. Né? Deixa eu dizer, gratidão aqui a Daniel com todas essas informações tão necessárias. Gratidão aqui. Vocês, daqui a pouquinho eu vou nesse caminho aí, vou olhar, vou ver se eu tenho esse perfil, né? Para a gente estar junto. Gratidão pela presença de vocês, o legado de vocês realmente é de soma, né? É um legado que traz para a gente não só informações, mas defesas também, numa sociedade de desconstrução, construindo cada vez mais a igualdade e um ao lado do outro. Isso é muito lindo, não é isso, Dai? Maravilha. Só temos a agradecer, Daniel, Felipe, sucesso total e continue sendo essa essência de profissionalismo que eu tenho certeza, se vocês têm clientes, mais clientes vão aparecer, consumidores, o serviço de vocês, porque é isso que queremos, pessoas que tenham praticidade, pessoas que tenham flexibilidade e leveza na fala. E vamos agora com Auri
Thaís Marques e Laís Oliveira. Olha, vamos com duas mulheres. Estamos aqui com duas energias masculinas, né? Mas agora vamos com duas energias femininas para a gente poder falar sobre os legados de cada uma. De cada uma. A gente tomada de psicóloga e a outra consultora. Vamos falar de decisões, vamos falar de comportamentos no ambiente do trabalho, com pessoas que têm propriedades. Então vamos lá, vamos para as consciências, não é isso, gente? Vamos lá. Laís Maria e Thaís Marques. Vamos conversar com a psicóloga e com uma consultora, né, Rita? Falar de decisões, falar de direitos trabalhistas, maravilha. Já quer falar vamos conversar logo, né, meu amor? Laís? Vamos lá. Gente, Laís aqui, ela faz parte do projeto Mulher 360 Graus, né? A escrita de um livro sobre liderança e empreendedorismo. E hoje ela vai falar um pouco como tomar decisões difíceis sem perder a essência, a leveza. E como é, Laís, que podemos identificar esse alinhamento dessa essência na sua mais proficuidade do ser humano. Primeiro, Laís, seja super bem-vinda ao Café com Propósito. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É realmente uma satisfação muito grande, uma felicidade muito grande para mim falar sobre isso, falar nesse espaço sobre saúde mental, porque a gente está tomando decisões todos os dias. Tomamos decisões da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. E sim, vamos ter aí, com o volume de informação que a gente tem aí no mundo, cada vez mais decisões difíceis, porque o mundo está te pedindo, a sociedade está funcionando de um jeito que as decisões são, inclusive, rápidas. Se a gente pedir um tempinho a mais para pensar, talvez as pessoas não tenham tanta paciência e a gente precisa saber até pedir. Então, fiquei muito feliz com o convite, até com o convite da escrita do livro, foi um desafio, decidi me desafiar nisso, então é muito satisfatório para mim falar disso, porque é o que a gente vive. Vai ter momentos, todo mundo aqui, você com certeza, todos nós aqui, temos decisões difíceis a tomar no dia a dia. Decisões a gente toma todos os dias, mas algumas são mais difíceis do que outras. Como é que a gente garante que essa decisão foi para o caminho mais certo, essa essência? O primeiro passo é a autoobservação. A gente olhar mais para a gente do que para o mundo lá fora. Então, o que eu costumo dizer é, na hora da dificuldade, já está lá a dificuldade posta. Vai ser o nosso costume, o nosso hábito, a repetição de se observar, de se conhecer, que vai garantir que na hora difícil a gente não se perca da gente. Sim. Eu costumo dizer assim, se conheça bastante, que qualquer pessoa diga que se surpreendeu com você, mas que você não se surpreendeu com você. Mas a gente vai querer saber como se faz isso, como eu posso fazer esse autoconhecimento ao ponto de saber agir, né? Isso. Conhecereis a si mesmo, né? Então, eu acho que é Sócrates, é isso? Que ele falou isso? Conheces a ti mesmo. Mas vamos agora falar com ela, consultora. Vamos aqui, Thaís Marques, consultora. Ela vai falar saúde e bem-estar e a relação com o direito trabalhista, o que está vigente. Olha! Laís, a gente, tanto como administradores, contadores, advogados, né, que é na linha das expertices, mas o público geral não conhece os seus direitos trabalhistas. Quais são os principais direitos trabalhistas? Mas antes você possa se apresentar. Pronto, eu sou Thaís Marques, técnica em segurança do trabalho, também licenciada em geografia e pedagogia. E é um prazer estar aqui, né? Agradeço ao convite, estar aqui compartilhando esse momento com também minha colega Thaís, que é psicóloga, falando sobre saúde mental. E, assim, Rita, é muito... Rita, não. Rita ou Daiane, pronto. Estamos te ouvindo. As duas estão te ouvindo. As duas, e assim o mundo, né? O Brasil e o mundo. Então, o que acontece? Os direitos trabalhistas, eles são diversos, mas nesse momento a atenção está voltada para a questão da saúde mental. Sim. Por quê? Porque a maioria dos colaboradores, eles não têm a ciência, eles não têm o conhecimento, como também os empresários. Às vezes nós abrimos uma empresa, eu também sou empresária, sim, e às vezes a gente tem assim, essa discussão do Thaís, e você fala tão bem a parte do trabalhador e a parte do empresário. Sim. É porque eu atuo nesses dois extremos. Né? Eu tenho uma clínica de saúde ocupacional em São Sebastião do Passé. Dentro e fora, né? Exatamente, dentro e fora. E quando nós vamos para esse processo, é o trazer ao empresário a importância da decisão,
das importantes decisões do seu negócio, de como ele vai fazer uma gestão assertiva no aspecto da segurança do trabalho do colaborador. E o colaborador, ele saber primeiro o que ele vai fazer. Às vezes ele é contratado e ele chega na empresa, ele diz, sim, eu vou fazer o quê? Ele já fez o ASO admissional, ele já fez os exames, ele já está preparado, mas ele não sabe o que ele vai fazer. Então, a primeira parte é saber o que ele vai fazer, ele vai receber uma ordem de serviço, quais os direitos que ele tem, quais os EPIs, os EPCs que estão disponíveis e a cultura de segurança da empresa. Sim. Isso é uma mentoria, né? Sim, isso é uma mentoria. Você aplica essa mentoria. Também. Vocês vão ser sócias, porque é a mesma pauta, né? Não tem como você ter segurança física se você não tem mental, e não tem como você ter saúde mental se você não tiver segurança. Mas vamos falar de autoconhecimento, então? Vamos falar de autoconhecimento. autoconhecimento. Pode trilhar esse caminho. O caminho de dentro, né? O caminho de dentro. O que eu costumo dizer é que a gente tem todos os dias várias tarefas a cumprir. Você tem coisas a fazer todos os dias. Separe pelo menos 5 minutinhos e se pergunte, como é que eu estou acordando hoje? Ou como é que eu estou indo dormir hoje? Eu estou com raiva? Eu estou irritada? Eu estou sem paciência? Os comandos que eu mando para mim mesma, né? Como é que eu estou? Porque assim, o que eu até brinco muito com o pessoal que trabalhou comigo, que trabalha comigo, é o seguinte, para o outro, quando a gente encontra, socialmente, a gente responde, oi, tudo bem? Tudo bem. Ninguém nem pensa. Uhum. E para o outro é isso mesmo. Né? E para o outro... Minha energia tá terrível, mas tá tudo bem. E para o outro, tá tudo certo você ser, vamos manter as redes, os tratados sociais. As aparências, mas né? quando você pergunta, tá tudo bem para você, você responde o quê? Você sabe responder ou você não sabe? Uhum. Porque eu costumo trocar, eu fui RH por muito tempo em grandes indústrias, eu perguntava para ele assim, qual o sentimento de hoje? Quando você pergunta isso, a maioria das pessoas não sabe lhe dizer. A pessoa fala assim, como assim sentimento? Tá tudo bem, Laís. Ah, não, tô com sono. Mas, Laís, isso você, ao seu olhar, você percebe que é uma coisa bem automática mesmo, que já está no comando automático? É automático. Poucas pessoas têm... A gente repara o quanto a gente olha para isso quando a pessoa te responde nisso. Tem gente que já tem a prática do autoconhecimento, ela vai te respondendo assim, tá tudo... tá indo... Não, tá tudo... Tô querendo essas mudanças. Tô querendo e tal. Mas quem não tem, a pessoa trava. Eu lhe pergunto, qual é o sentimento de hoje? A pessoa... tô preocupada. Preocupada com o quê? Como? O que a preocupação é? Porque... E aí é a gente entender que eu não tenho que ter a resposta certa. Não é para todo mundo que eu vou contar, mas para mim. Como é que eu respondo? É verdade. Eu costumo dizer, e aí é um exercício muito bom que eu passo para ir para os meus mentorados, para os meus líderes que eu acompanho, ok, lembra de uma situação que você tomou uma decisão e deu certo. Uhum. Deu certo, aquela decisão foi tomada, você passou já um tempo e já sabe. Lembra isso. Como é que você estava? Como é que isso foi configurando na sua vida? Como é que estava o seu corpo? Você estava mais seguro, com o nariz mais em pé, com postura mais ereta? Sim. Você estava com o corpo quente ou frio? Você estava, nós mulheres, cabelo preso ou solto? Uhum. Você estava com a roupa mais justa ou mais folgada? Porque tudo isso interfere. Sim. Como é que estava a sua respiração nisso? Aí, nesse processo de identificação e compreensão dos nossos comportamentos intrínseco e extrínseco, a gente tem como a gente equilibrar razão e intuição no momento de tomar uma decisão, Laís? Sim, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que olhar que o medo, ele é um excelente conselheiro, sim, mas um péssimo carcereiro. O que isso quer dizer? A gente vai ter medo, está tudo certo. É o ego que trava, né? A grande questão eu obedecer esse medo me deixa mais perto ou mais longe dos meus sonhos? Essa decisão que eu tenho que tomar agora. Sim. Eu tenho que tomar agora a decisão. Vou ou não vou? Digo sim ou digo não? Faço ou não faço? Eu vou estar em paz quando eu chegar em casa? Quando eu deitar na minha cama, eu estou em paz comigo? Ou eu vou ficar remoendo? Olha, essas informações são muito importantes, porque autoconhecimento, gente, é uma coisa muito séria. É trazer a sua verdadeira essência para aqui para fora, que não é fácil, porque todos nós estamos dormindo em uma caixa e nessa caixa estamos em uma programação de pensamos iguais, sentimos iguais e agimos iguais. E Laís e Thaís. E Thaís, Laís, ela traz sim você para você mesmo. Né? O caminho que traça deixa eu te apresentar quem você é, que você ainda não sabe.
Então, ela vai fazer isso, esse emergir da minha verdadeira essência. Já, que é quase a mesma coisa, né? Já, Thaís e Thaís. Muito Estamos desafiando sua mente. Parecido, nome parecido. Estamos desafiando sua mente. Essas mulheres maravilhosas, né? Você já traz essa parte do meu, na verdade, do meu dom, né, da minha aplicação em propriedade daquilo que você desperta nessa pessoa, através também do caminho de dentro que você trilha com ele, essa parte um pouco psicóloga, né, isso, terapeuta, e aí você vai trazer ele para o mundo real de aplicar, então, isso que você trouxe, porque já entra a parte de trabalho, já entra a parte do cotidiano, já entra aqui fora. Como é que você, no dia a dia, consegue fazer esse sucesso nesta pessoa e nestas pessoas? É desafiador, porque quando nós pegamos o colaborador na sua atividade, no DDS, cheio pela de barreiras, manhã, né? cheio de barreiras, e assim, nós vamos enfrentar uma quantidade grande de pessoas ansiosas, com várias síndromes psicológicas, que quando nós vamos operacionalizar o trabalho, vai trabalhar em altura, vai trabalhar em espaço confinado, vai trabalhar em espaço a quente, por exemplo, pessoal que trabalha com solda, vai trabalhar na saúde, que a gente não pensa muito, né? A gente só pensa na segurança do trabalho na área da indústria, principalmente na área da indústria da construção, que é a indústria que mais lesiona colaboradores e mais mata no Brasil. É o pessoal da construção civil. Sim. É o que mais morre. E por que mais morre? Não é apenas porque os EPIs eles não estão sendo utilizados de uma forma correta, não é porque os EPCs não estão sendo, é porque a quantidade de pessoas que não dormem no Brasil hoje é gigantesca. É interessante o que você está falando. E dormir... Essa informação, né? Dormir é saúde. Dormir é saúde. Então, assim, você pega o colaborador de manhã, quando você olha para ele, você vai... E aí, tudo bem? Como é que você está? Bem. Ele faz assim, tô bem. Não dormiu nada. Mas você percebe, porque o corpo fala. O rosto fala. Porque isso vai desencadear uma onda de questões emocionais no corpo do indivíduo. O burnout pode colocar ansiedade. Exatamente. E quando nós vamos fazer esse alinhamento, e por isso, assim, para muitos empresários, essa questão da saúde mental é mais um gasto. Sim. É porque a lei obriga. E quão bom seria se nós, empresários e colaboradores, entendêssemos que não precisasse uma lei para obrigar a termos um ambiente de trabalho saudável. Você seguro. Entra com essa mentoria nesta empresa, ela te contrata para que você faça isso de forma coletiva e individual. Sim. Como você trabalha nessa empresa? Na verdade, é justamente dessa forma. Tanto nós atuamos na parte de... eu não gosto muito de falar de qualificação, porque qualificação dá a impressão de que aquela pessoa estava desqualificada, né? Mas assim, quando nós ofertamos esse tipo de serviço, é justamente para buscar novos caminhos nas culturas organizacionais e na cultura de segurança nas empresas. Nós temos mentoria voltada aos empresários para eles entenderem que, mesmo pela força da lei, mas eles precisam promover um ambiente saudável e seguro emocionalmente para os colaboradores, porque tudo isso vai ser refletido no ganho. Porque nós que somos empresários, nós sabemos que vendemos os nossos produtos e serviços por dinheiro, e dinheiro é bom. Thaís, você ter dinheiro é muito bom. Essa humanização hoje nas empresas, você sente? Sim, temos melhorado muito, sabe, Rita, nesse processo de humanização. Por quê? Porque não é só o trabalhador, o operacional que está trazendo esse reflexo. Muitas vezes eu sento para fazer uma mentoria de segurança do trabalho com um empresário e a gente passa 2 horas conversando e nada sobre segurança. É tudo sobre o emocional, sobre o que aconteceu em casa, sobre um quase acidente ou um incidente ou um quase acidente que aconteceu no caminho. Por quê? Porque ficou o tempo todo no celular, porque tem que dar assistência a isso, tem que dar assistência àquilo. E a falta de priorização do descanso. Eu volto a dizer, quem não dorme não tem saúde. Quem não dorme não tem vida. As empresas, resultados, né? Em massa,
mesmo. Não, e Isso- Thaís, ela é uma base. Sim. Ela é a base onde a gente não via antes, porque no mundo capitalista a gente olha o quê? O movimento financeiro. Sim. Né? Então, como a gente olhava esse colaborador? A gente olha esse colaborador como você está somando ou não está somando? O que você está Exatamente. trazendo Isso, para minha mim? amiga. Mas a gente não olha a base dele, que ele pode somar muito mais do que aquilo. Mas vamos então olhar a base dele? Vamos. Vamos pegar realmente o emocional para que se equilibre com o todo e a gente é sucesso. Né? Exatamente. Porque sucesso é constância, né? Isso, Com Thaís? certeza. E constância não significa 100% todos os dias. Mas sim, Um todos dia os sim, dias. exatamente. Um dia 5, outro dia 10, outro 30, outro 40 e O assim, e importante assim é que vai. seja todos os dias. A Exatamente. gente não pode chegar e voltar para aquele pontinho de partida, não. Mas contanto que seja todos os dias. Aí entra você também, né? E, né, a gente, a pauta é tão parecida. Completando, eu vou lhe dizer que completando, sucesso é constância com coerência. Sim. Sem coerência não vai. E o que é coerência? É a gente se respeitar. É eu saber quem eu sou. É Quando o a gente... auto-amor? É o auto-amor. Porque, veja só, os meus valores podem ser diferentes dos outros. Mas a grande questão é, quais são os meus valores inegociáveis? Sim. Para que eu não me violente, para que eu não ache que o óbvio tá... Ah, não é óbvio que todo caixa vai fazer isso. Óbvio para quem? Para você que sabe, dorme e acorda fazendo Sim. isso. Para a pessoa que é o primeiro emprego, para a pessoa que veio de outra empresa, é outra realidade. Com É olhar minhas certeza. verdades. Então é olhar, tá, a minha realidade combina com a sua? O óbvio para mim é óbvio para você? Se certifique, se pergunte mais. Sim. Né? Eu costumo dizer, eu pergunto de novo, ah, não, isso é óbvio, tá, mas só para garantir, me explica o que é óbvio para você. E- Só me explica um pouquinho mais, porque quando a pessoa tem que organizar para mim falar, ela tem que pensar, Sim. ela tem que organizar para ela. Então, se não tiver coerência, não vai. Não vai. Você está me trazendo um ponto, Laís, assim, intrigante, porque a gente que trabalha diretamente com pessoas, né, e para tomar decisões imediatas, e tem algumas decisões que é certa a ser tomada, direcionada, mas é dolorida. Como é que a gente consegue fazer isso, pegando essa coerência, né, pegando todos os nossos princípios, nossa essência, e para colocar em prática? Pronto, a primeira parte é você saber, você quer essa dor é maior do que a dor de não fazer isso? Uma demissão de uma pessoa que... Um pai de família Hoje, que sempre dizem oh, isso. Meu Deus. Se eu demito ele e coloco outra pessoa mais competente aqui, ou preciso reduzir custos, Sim. é uma dor demitir ele? É, fato. Mas essa dor é melhor do que eu não demiti-lo e ele sofrer um acidente? Não demitir e aí ter que falir a empresa e por conta disso vai ter que demitir 10? Sim. Qual é a dor que eu suporto mais? Porque é sobre isso. Às vezes a gente tem que escolher quais são as E nossas os dores pesos, e quais isso. são as minhas batalhas. Eu tenho que escolher quais são as minhas batalhas e quais são as minhas dores. Com isso eu não consigo lidar. Não significa que eu vou na frente de um trabalhador, na frente de um pai de família e dizer, ó, tchau, um abraço, a partir de hoje é isso que eu tenho para Sim. fazer. Não, é respeitar, olha, deixa eu te Conversar. falar. Isso. Uma humanização. né? Chegamos a esse nível, né? Chegou a esse nível. Você tem isso aqui para entregar, isso não me atende. Eu tenho essa condição, essa minha condição não te atende. A gente encerra aqui para que você siga para um lugar que te atenda e eu consiga outra pessoa que te atenda. A verdade sempre é melhor, só que a verdade bem colocada. Isso. Não é colocada de qualquer jeito. Laís, é vencer as dores, né? Vencer as dores. Sair da caixa, realmente trazer para você um campo de consciência. Sim. Né? É na consciência que a gente entende o coração, mas a mente não está dominando a gente. E ali a Exatamente. gente vai saber exatamente a decisão que a gente vai tomar. Fala para o pessoal de casa, por que eu devo chegar até Laís? Por né? quê? E por que ela é tão necessária na minha vida? O pessoal de casa está aí, ó, esperando o seu convite. Venha para você se deixar a vida mais leve, mais estratégica, para que você de fato esteja no comando da sua vida e não se deixe ir pelas decisões dos outros. Decida com essência, não pela essência do outro. É isso. Fazer uma vida diferente, né? Fazer uma vida diferente. De glórias e subidas. Por favor, E, porque é Laís, para onde isso que eu te estamos. encontro, Laís? Nas redes sociais todas é Laís Oliveira Maria, Laís Psi, sou psicóloga há mais de 18 anos, cuidando e organizando aí das vidas e das carreiras. A gente isso. segue ela, pode perguntar a ela que ela tá lá no direct, tá? No direct. Tô no vai direct. tá respondendo, perguntando se vocês Tô- combinam. Abro Você já caixinhas pode para ver ela. vocês também, LinkedIn também, tô lá. A ideia é exatamente essa, estamos disponíveis. Gratidão, viu? Gratidão mesmo. Thaís,
Thaís, você é só empresa ou você também é individual? E diz para o pessoal de casa, por que Thaís é tão importante na minha empresa, na minha vida, no meu legado? Sim. Thaís, eu sou tanto empresa quanto individual. Eu tenho hoje 2 empresas, uma de consultoria, que é a Solução Consultoria, e tenho uma clínica médica, que é a nossa clínica, que trabalha com a medicina ocupacional e alguns atendimentos voltados para a área de psicologia e terapia. Excelente. E Thaís Pessoa. Também faço algumas mentorias de liderança feminina, de captação de recursos. Na verdade, eu ouvi alguns dias a Monique Evelyn, ela falou algo que mexeu comigo, que foi sobre a mulher múltipla. Porque eu tinha vergonha de ser uma mulher múltipla. Isso me doía, ser múltipla, porque o mercado exigia a especialidade. Você tem que ser muito bom em algo. E eu dizia assim, eu sou muito boa em algumas coisas, e por que eu não posso dizer isso, né? Não é o que está falando de mim, é o que está falando eu sou, né? Sobre mim. Sim. E aí, quando eu ouvi falar sobre a mulher múltipla, eu disse, eu preciso assumir, porque essa vestimenta de mulher múltipla, ela me cabe. Parabéns. Então, obrigada. Então, tanto eu atuo na pessoa jurídica como na pessoa física. E por que Thaís é essencial? Thaís é essencial porque ela vai caminhar com você, empresário, empreendedor, trabalhador, para fazer da gestão do seu negócio uma gestão fortalecida, uma gestão pautada em princípios da humanização. Para quê? Para que você ganhe dinheiro, porque ganhar dinheiro é bom, porque realiza sonhos. E quem somos nós sem os nossos sonhos? Mas também é importante nós termos um ambiente de trabalho fortalecido, termos colaboradores qualificados no sentido das expertises que eles precisam desenvolver nas suas atividades, e todos nós ganhamos. Então, por isso que é essencial, porque nós oferecemos uma consultoria de excelência na região metropolitana de Salvador, justamente para poder deixar essa discussão mais suave, deixar essa discussão mais leve. Quem quiser me encontrar, estou no Instagram, no LinkedIn, como thaisemarques.br, e as empresas também estão lá, soluçãoconsultoria.br e nossa clínica.ssp. Olha que delícia de convite, viu? Já estou seguindo! Vai lá também, segue, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês. Gratidão pelo legado, tá? Continue com essa soma. Também. A sociedade precisa realmente muito de vocês, muito do que vocês foram galgando até chegar, né? E até servir. Não é isso, Daí? Né, meu amor? Obrigada, Laís. E precisa obrigada, do espaço Thaís. de vocês também. E, turma, é saber o que você está fazendo com a sua vida, o que você está deixando que façam da sua vida e o que você está fazendo da vida das pessoas que passam pela sua única vida. Exatamente. Olha aqui esses seres aqui ilustres. E vamos agora com saúde integrativa, Auri Silva e esse quadro maravilhoso que vai trazer um psicólogo, Isso. tá? Ciro Guedes. Ele fala sobre o comportamento humano e também a parte emocional, né? Mas ele vai para uma parte um pouquinho mais espiritual, né? Ele vai aquela parte mesmo, vamos dizer assim, eu já vou para o caminho de dentro, já vou logo para dentro. E a gente vai ouvir agora que vai ser uma delícia esse bate-papo desse quadro que eu gosto tanto, todos nós gostamos, Saúde Integrativa com Auri Silva. Seja bem-vindo a mais um quadro da Saúde Integrativa do podcast Café com Propósito da Rede Band Bahia. E falar hoje sobre um tema, saúde mental nos dias atuais, para mim é um tema de muita relevância. E receber um grande amigo, um player de sucesso na área da saúde mental aqui de Salvador, Dr. Ciro Guedes, um amigo querido que nós nos conhecemos no jantar da Rede Band Bahia. E daí para lá, fizemos vários trabalhos juntos. Seja muito bem-vindo, doutor. A casa é sua. Fique à vontade para sua apresentação. E hoje eu sei que você tem muita coisa para passar para o nosso público. E nosso público precisa saber um pouco mais do que é a saúde mental, de como se prevenir. Muito bom, muito obrigado por estar aqui. A saúde mental ela é muito importante, né? Ainda mais hoje, porque cada vez mais o índice de ansiedade, depressão vem aumentando, né? E isso é preocupante. Sim. E o nosso Brasil é o primeiro, né? No índice, no ranking de ansiedade. E a ansiedade pode gerar muitas outras patologias, né? E é importante que a gente diferencia essa ansiedade fisiológica, natural, e essa ansiedade generalizada, que ela já se torna patológica. Queria que você falasse um pouquinho dessa ansiedade, para que o nosso público pudesse entender, não generalizasse a ansiedade como coisa ruim, porque a ansiedade também tem o seu lado bom.
E é fisiológica a nossa vida. Sim, a ansiedade é algo positivo, mas se ela não for controlada, ela passa a ser algo que faz o indivíduo paralisar. Eu gosto do exemplo de uma pessoa atravessando a rua. Sim. Ela precisa da ansiedade, ela precisa se preocupar se vem um carro de um lado para o outro. Mas se essa ansiedade ela estiver muito exagerada, ela mesmo olha, não vê carro nem de um lado nem de outro, e ainda assim ela fica insegura. E se eu cair, se eu tropeçar? Sim. E se o chão se abrir? E acaba não atravessando. Eu acho que esse exemplo é muito bom para a gente diferenciar o que é uma ansiedade positiva e quando a ansiedade está grande o suficiente para paralisar o indivíduo. E hoje tem chegado muita gente com ansiedade generalizada no seu consultório, doutor. E como é a forma do seu tratamento, do seu olhar integrativo junto à saúde mental? Pronto, chega muita gente. O curioso é que está chegando muita gente mais jovem, né? Sim. Que está com essa ansiedade mais alta, né? Até crianças que já estão sofrendo de ansiedade, né? Devido ao excesso de tela e tudo isso. E o meu olhar e o meu trabalho, ele é dentro da terapia cognitiva comportamental. Sim. E eu tenho assim uma qualidade em conseguir perceber as questões, o que é que está levando, o que é que está contribuindo. Eu me percebo com essa sensibilidade de alcançar e fazer um trabalho muito mais rápido, de tratar a causa. Sim, e a não raiz, né? a raiz da questão. E não estar ali só tratando os sintomas. Diga. Sim. E por isso é importante essa integralidade, né? De você entender a raiz, de você pedir ajuda, de você procurar não só um psicólogo, mas também outras áreas para que você também possa passar por isso com mais leveza. E isso tem acontecido muito no seu consultório porque você tem essa visão integrativa e essa visão também da prevenção, de buscar a raiz, de dar noção para o teu cliente. E eu vejo que o seu espaço, a Clínica Clinos, ela traz justamente esse olhar. Sim, sim. É um olhar diferenciado. A gente tem também outros profissionais. Eu também faço avaliação neuropsicológica para saber se a pessoa tem alguma questão cognitiva, como TDAH, autismo, altas habilidades, né? E é isso, eu acho que acaba acrescentando também nesse trabalho, né? Acaba contribuindo muito mais nesse bem-estar e nesse autoconhecimento de cada um que chega lá. E a Clínica Linus traz esse diferencial, né? Esse diferencial de olhar esse paciente integrativo e trazer essa noção de qual caminho poder seguir e se prevenir. E dentro dessa tua jornada integrativa, doutor, tem chegado pacientes também exaustivos pelo trabalho, pelo campo emocional, pela sobrecarga. Como é que você faz para trazer esse cuidado integrativo para que eles possam ter esse bem-estar? Pronto. A pessoa que chega lá com essas questões, geralmente associada a burnout, né? Ou início de um burnout, né? Que quando a atenção está tão voltada para o trabalho, é um tipo de ansiedade diferente, né? Uma ansiedade causada pelo trabalho que começa a ter sintomas depressivos, né? Onde a pessoa começa a estar ausente de tudo, ela não está mais preocupada, ela está com o pensamento de desistir, de uma exaustão muito grande. E eu começo a verificar como é que está o lazer, né? Porque a gente não se preocupa com o lazer. Sim. O lazer acaba sendo atropelado no nosso dia a dia. Sim. E é importante a gente ter momentos de lazer. É importante a gente ter válvula de escape. O que eu gosto de fazer? Porque muitas vezes a válvula de escape que a pessoa tem, às vezes é nociva. Sim. Às vezes a válvula de escape que a pessoa tem é beber. Sim. Né? E aí exacerba ainda mais a saúde mental. Perfeito, perfeito. Começa a cavar, né, um ciclo de, eu não estou bem, então eu bebo, ou eu fumo, ou eu faço alguma coisa que não é funcional. E aí eu fico pior, e aí eu preciso beber mais, e é um ciclo sem fim, onde a pessoa vai cavando o seu próprio buraco. E quais são as intervenções da psicologia, neuropsicologia nesse âmbito desse trabalho exaustivo, né? Qual é a consciência que você traz para esse paciente? Porque o burnout, ele vem pelo um excesso do trabalho, a pessoa não tem noção, vai fazendo isso de maneira repetitiva, e quando vê, ele está trazendo a própria substância para o próprio corpo dele, que aí vem as dores, vem as limitações, vem a irritabilidade, que às vezes perpassa tão desapercebido que a pessoa pensa só que é um nível só de estresse, e não é. Sim, é curioso, quando a pessoa chega e começa a falar sobre suas questões, né, o ato de falar sobre as suas problemáticas já faz, porque a pessoa chega e fala assim, pô, eu não estou me sentindo bem, um exemplo, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo sem energia, e assim, o que é que te deixa triste? O que é que te deixa mal? O que é que te deixa nessa situação? E muitas vezes a pessoa não parou para pensar o que exatamente é. E naquele momento ela começa a elaborar
o porquê que deixa ela dentro daquela situação. E quando ela tenta elaborar isso para mim, ela está elaborando isso para ela também. E automaticamente começa a vir insights também de que, então meu problema é esse. Porque, Áurea, quando a gente não entende, por exemplo, se a gente tivesse uma dor e a gente não soubesse de onde vinha essa dor, a sensação que tem é que tudo dói. Sim. Mas quando a gente identifica que o que está doendo em mim é o meu braço, né? Acho que mas quando a gente consegue identificar em qual área mental, qual área física, enfim, tá doendo, eu posso entender, o que eu posso fazer a partir dali? Então as outras áreas também estão boas. Sim. Eu não posso contaminar todas as áreas. Perfeitamente. Esse olhar é muito importante para que a saúde possa ir para o seu equilíbrio. Né? E quando a gente tem essa noção, a gente vai direto ao ponto, que é o que você traz lá na clínica Linus, né? E esse diferencial e esse olhar para que as pessoas possam ter essa prevenção na raiz e possa ter um estilo de vida diferenciado. Nos tempos modernos, a gente vê, né, uma exacerbação frenética das redes sociais, da busca pelo trabalho, do posicionamento, às vezes de querer ser quem às vezes não é. Né? Há uma cobrança, né, das pessoas, chega muito no meu consultório, as pessoas se cobrando e as pessoas até indo para o vício, como você falou. Né? Toda uma falta vai gerar o quê? Uma necessidade de ocupar essa falta. Como é feito esse tratamento, esse caminhamento? Qual ajuda dentro da psicologia que você faz para que essas pessoas possam enfrentar de maneira sábia e usar essa ferramenta da psicologia para o seu bem-estar físico e mental? É necessário a gente começar a desconstruir esse lugar da rede social, porque a rede social, a gente precisa entender que é um avatar, né? Além de um avatar, a minha rede social é um avatar meu, a sua rede social é um avatar. A gente não pode começar a acreditar que a gente é aquele avatar, porque ali, o que imprime, o que aparece ali, são coisas positivas, são coisas boas, né? E na nossa vida real por trás dos bastidores, a vida não é daquele jeito, né? Acho que uma das coisas mais graves é no Natal, né? Quando a pessoa entra e aí tá todo mundo bem, todo mundo feliz, e aquela pessoa que não tá se sentindo bem acaba potencializando. Sim, sim. Então é preciso ter um nível de consciência, né? De percepção, de autopercepção, que não é você, né? É uma imagem que tá ali, né? E que a gente também tem a nossa vulnerabilidade. Eu sempre digo que a nossa vulnerabilidade é a nossa força. Enquanto você não olhar para a tua vulnerabilidade, abraçar a tua vulnerabilidade, como é que você vai sair daquele ciclo? Aquele ciclo de um vício, aquele ciclo de uma depressão. E quando a gente fala da ansiedade, a gente também fala um pouco da depressão. E como você vê esse olhar da ansiedade generalizada, que já é patológica, para a depressão? Qual é esse passo, qual é esses passos, né, que caminha para uma depressão? Porque eu sempre falo com o meu paciente, né? Se você está na ansiedade, você tem que olhar. Porque para você chegar num passo de uma depressão, de gerar um bloqueio nos seus neurotransmissores, isso é muito rápido. Isso. A depressão, hoje se entende que ela é uma inflamação do cérebro. E ela pode acontecer de diversas formas. Cognitivamente, né, como reflexo cognitivo, mas também como uma questão de uma ansiedade que não foi cuidada e evoluiu para um processo depressivo. Porque enquanto a pessoa está ansiosa, ela está querendo dar conta de tudo, mas uma hora ela para de querer dar conta e isso aí já começa a deprimir, já começa a mudar o quadro, mudar essa chave. Sim. E como é essa intervenção que você faz lá, doutor? Sei que você traz muita coisa nova lá na clínica, né? A clínica Linus traz esse olhar integrativo, traz novidades para essas pessoas. Pronto. Além da avaliação neuropsicológica, eu também trabalho com realidade virtual, né? Um óculos de realidade. Eu tenho um óculos lá que leva a pessoa a simulações, né? Onde ela pode estar trabalhando nesses pontos. Perfeitamente. Então, para você que quer o contato aqui de Dr. Ciro Guedes, como faz para entrar em contato da sua clínica, se conectar com o seu trabalho integrativo e psicológico? Pronto, pode procurar minhas redes sociais, né? Tem o Instagram Cirologia, tem o canal do YouTube Cirologia, o TikTok também com o mesmo nome, tem o Instagram do Espaço Ligno, tem um blog também agora, o blog de Cirologia, que está dentro do site www.espaçoligno.com.br e só buscar, colocar na internet Ciro Guedes, que você vai também ver muito conhecimento, muito conteúdo. Muito conteúdo sobre mim.
E, pois é, gente, respire fundo, se conecta com esse profissional de excelência, porque a sua saúde mental é a sua prioridade. E se ainda não é, coloque nesse lugar de prioridade, porque manda no corpo, manda na mente, manda nas suas ações, e a gente pode sim cuidar, e a gente pode se integrar. Então, respire fundo, venha conosco integrar, cuidar da sua saúde como prioridade. Muito obrigada por ter te recebido aqui, pelo seu conteúdo lindo. Eu já quero ser cliente também, já disse ele lá nos bastidores que eu quero uma avaliação. Então, para você que está aqui, segue ele lá nas redes sociais e se conecta com o seu bem-estar físico e mental. Muito obrigada, Ciro, pela sua participação. Obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Volte sempre a esta casa. Sim, estamos juntos nesse processo. Firme e forte. Sim. Uau, que maravilha! Mais uma finalização de um podcast, Café com Propósito. Hoje vocês viram as pessoas, os profissionais com um bate-papo leve e de muito conteúdo. Próximo é maio, né, Rita? Claro, maio chegando aí com tudo. Com tudo, gente. E a gente continuando com o nosso legado, já agradecendo a honra da sua audiência, sempre aqui com a gente. Interessante, gente, que vocês mandam assim lá no Instagram, né? Café com Propósito Podcast. Pautas, né, sugestões. Isso. Gente, eu amo, né? O pessoal da produção sempre está me mostrando. Olha a Rita, olha a Daiane, sempre mostrando a gente. Continue sim, continue seguindo a gente, continue somando junto com a gente, continue sim prestigiando aí a honra da sua audiência também com a gente. Até maio, dia 16, novamente aqui no ar. Uau, maravilha. Obrigada, gente. Tchau, tchau.